Boa noite, começando aqui a nossa live. Eu não vou perder tempo e já vou mandar o link para as alunas. Só um minutinho. Vamos ver quem vai ser as primeiras a entrar. Olha, Joyce, Cris, massoterapeuta, sempre marcando presença, né, Cris? Bianca, enfermeira Bianca, Alume, Aline, boa noite para vocês. Gente, vão colocando aí já pra mim. Tudo bom, Aline? Da onde que vocês estão falando? De qual cidade? São muitas alunas, eu não consigo lembrar. Ivete. Oi, Cris, saudade também. Gente, a Cris é aluna PowerSec, tá? Inclusive, hoje eu vou falar um pouquinho no final, eu vou dar uma grande oportunidade para algumas alunas do método PowerSec. Fernanda, tudo bom, Fernanda? Boa noite. Coloque da onde vocês são, de que cidade que vocês estão assistindo. É muito bom saber que eu estou aí alcançando pessoas em todo o Brasil. Isso é muito gratificante, eu sou muito grata a Deus e por todo o trabalho que Ele tem me concedido, né? Me dado aí sabedoria para conduzir da melhor forma possível. Joyce de Manaus, né? Sei, Joyce, você também está sempre presente, marcando presença. Jéssica Albano, olha aí, a Aline de Natal, a Cris de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, não é isso? Gente, se eu ficar um pouco... aqui eu peço um pouco de desculpa de vocês, porque minha garganta tá querendo dar uma travada, mas vai dar tudo certo. Irecê, Bahia, lembro de você, Fernanda, falei com você hoje, né? Olha só, já tá aqui. Falei, entrou, o que eu falo eu cumpro. Entrou hoje, ainda vai pegar aula hoje. Amandinha, Vera Cruz, Bahia. Bianca de Goiânia. A Bruna de Guarulhos, São Paulo. Uau, que maravilhosas. Parabéns por estarem aqui comigo. Tá, gente? A gente tem 1 horinha de live. Santa Catarina, Campos Novos, Ivete. Que ótimo, que maravilha. Então, como você já sabe, né, ou não sabe, eu sou de Manaus. Agora, nesse momento, são 18h07, tá? Na maioria para vocês aí já é 19 horas. Então, eu vou me apresentar logo. Eu sou esteticista, tá bom? Da área da saúde, formada, graduada. Já atendo desde 2012, tá? Que foi o ano que eu me formei. Então já tem um tempinho aí de estrada, de conhecimento, de experiência. Não vai dar para contar a minha história toda, o intuito não é esse, tá? O intuito realmente dessa aula é tirar dúvidas sobre o tape, é nivelar conhecimento, porque eu me preocupo, sim, com as clientes de vocês, com as pessoas que vão confiar em vocês. Afinal de contas, vocês são alunas do curso TAPE Expert Gestacional. Então, eu quero proporcionar para vocês a maior confiabilidade possível, tá? Que vocês possam se sentir confiantes, seguras para fazer um bom trabalho. Claro que durante a caminhada, como eu sempre falo, nós não vamos estar perfeitos para começar em nada. Se a gente esperar a perfeição, a gente não faz, a gente não começa. Então, parabéns a todas as alunas que já estão aplicando. Já tem muitas alunas aí que já começaram a aplicar, que já estão tendo resultados, tá? Que eu estou recebendo vários feedbacks no meu privado. E eu estou muito feliz por isso. Olha aí, Joyce. Olha só, gente, a Joyce também é aluna PowerSec, tá? PowerSec é o primeiro método que eu desenvolvi, que é o método de drenagem linfática, porém, ele tem um grande diferencial. Só dando um spoiler aqui, e depois, no final, eu vou dar uma oportunidade para vocês conhecerem melhor. O método PowerSec é um método onde eu utilizo 3 situações que é o diferencial do método, tá? Eu utilizo pressão e metodologia estratégica, tá?
direcionamento estratégico. Inclusive, quando alunas entraram, descobriram até a área de linfonodos ali que podia utilizar, que não sabia. Então, isso faz toda a diferença. E também a respiração funcional. Como você vai ensinar a tua cliente ali na maca a fazer essa respiração, porque na aula do PowerSec, quando eu faço o lançamento, né, quando eu fiz o lançamento do curso, eu expliquei que o diafragma, ele tem um grande poder para potencializar ali a drenagem linfática, tá bom? Inclusive, isso é importante para quem atende gravidinhas também. Então, atenção aí vocês, tá? Então, trabalhar a respiração funcional é um grande diferencial, tá bom? E você precisa saber, não é só a cliente respirar profundo, não. Existe algo por detrás fisiologicamente, tá bom? Aqui no diafragma tem uma cisterna do quilo, que é como se fosse uma reserva de linfa, e aqui a linfa vai ser distribuída por corpo todo, tá? Vai ser eliminada e vai vir as trocas. Outra coisa, no método PowerSec eu ensino também uma liberação miofacial. Hoje, todos os massoterapeutas, fisioterapeutas, você que trabalha com massagem, com pessoas, com toque, você precisa saber essas técnicas. Essas técnicas, elas fazem toda a diferença, tá bom? Às vezes a gente está com o tecido rígido ali na região abdominal. Então, se você aprende a liberar essa área, também vai te dar um resultado muito positivo e muitas vezes visível, tá? Então, a promessa do PowerSec, tá, é o quê? Que você vai entregar resultados só com as suas mãos. A partir de uma sessão você já entrega resultados. E aí, o que vocês acharam? Muito bom demais para ser verdade? Comenta aí. Quero saber mais, se você quer saber mais, que no final eu vou mostrar para vocês uns resultados. Quem quer ver resultado do PowerSec aí? Fala aí pra mim. Coloca aí. Que aí eu falo mais pra vocês depois. E vou lançar também uma oportunidade exclusiva aqui pra vocês. Tá bom? Então vamos lá, gente. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar, olha, fala mais devagar, não tô entendendo. Porque realmente tem muito assunto. Gente, tem muito assunto. E eu vou tentar ser o mais objetiva possível, tá? Olha aí, ó, Cris falando Fernanda, Bruna, calma. Eu vou mostrar pra vocês no final os resultados que vocês vão poder entregar com o PowerSec, tá? O método PowerSec. E só para adiantar essa parte, quem adquirir o método PowerSec vai ganhar de bônus, sabe o quê? Um curso completo online de drenagem linfática para gestante. A drenagem para gestante tem os seus diferenciais. A gestante não pode ficar muito deitada de lado, não pode ficar muito deitada de peito para cima, tem que saber acomodar, tem que saber trabalhar a respiração funcional, tá? Então, assim, são detalhes que te diferenciam de qualquer outro profissional. Eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho no final, tá bom? O intuito agora, realmente, a minha preocupação agora é que vocês venham entender sobre o tape, tá? Sobre o tape. Essa marca aqui é que eu estou utilizando agora atualmente. As pessoas perguntaram muito sobre marca lá no grupo. É K6.0. Mas eu uso também a T-Max, tá? Tem outras que eu coloquei lá no PDF para vocês. Então hoje eu quero que vocês saiam dessa live, dessa aula seguras para aplicar. Vocês, a maioria que é aluna, já assistiu as aulas e você vai entender muito bem aqui a linguagem que eu vou colocar para você. Se você não entender, peça para eu repetir que eu repito, tá bom? Então vamos lá. Já vamos começando a aula, gente. Eu fiz uma colinha aqui porque eu não quero esquecer as coisas mais importantes, tá? Porque são coisas que eu vi que muitas alunas ficaram na dúvida, então eu fiz uma anotação aqui pra gente direcionar essa live da melhor forma possível, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo bem? Quem tá me ouvindo? Socorro, bem-vinda. Tati Alves, bem-vinda.
Estão me ouvindo bem? Dá coraçãozinho aí. Se vocês não me ouvirem, por favor, me falem, tá? Que eu tô sem microfone aqui. Gente, outra coisa. Se cair a conexão, eu volto, tá bom? Então, se cair, fica atento aí que eu vou voltar, tá? Que já aconteceu, então vale a pena prevenir. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre a tensão do taping. Sobre a tensão do taping. Então, vamos lá. Eu peguei aqui um pedaço de taping para dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer uma âncora bem aqui no meio. Tá? O que é a âncora, Michele? É a parte que eu vou... Já tá falando, eu vou fazer a âncora, né? Então, eu vou ancorar o meu taping ali e vou esticar depois a zona terapêutica. Então, eu vou aproveitar essa fita aqui para mostrar para vocês algumas tensões e também depois vou mostrar uma outra maneira que você pode aplicar no abdômen, tá? No abdômen pós-parto. Vou ensinar outra maneira. Por favor, não deixe eu esquecer. É muita informação. Então, vamos lá. Eu vou fazer a âncora. E a âncora, como é que eu faço? Eu entendo que você pode sentir insegurança até para fazer isso. É super comum. Não se sinta inferior por isso, tá bom? Realmente a gente tem... a gente que tem esse cuidado com o ser humano, a gente se preocupa com os mínimos detalhes. Então, ó, peguei aqui, coloquei no meio e vou fazer a âncora. Ó. Pronto. Vou abrir bem no meio. Ou eu posso também cortar, fazer 2 cortes no meio e abrir, tá? Mas nesse caso aqui eu vou puxar um pouquinho e já vai ser a minha âncora. Todo mundo sabe que a âncora a gente coloca 0 tensão. Então, quando eu colocar essa âncora na minha paciente, eu não vou tracionar ela, tá bom? Eu vou simplesmente encostar ela na pele sem nenhuma tensão. 0 tensão. Ok? Eu quero falar um pouquinho sobre as tensões com vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou logo ensinar para vocês como que faz a outra forma de fazer a aplicação no abdômen. Porque depois eu trouxe mais imagens aqui que eu quero compartilhar e vocês não vão conseguir ver a nossa amiguinha aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. 0 tensão, tá? Existe uma tensão, já dando uma introdução das tensões, nós temos a tensão leve, moderada e forte, tá? Então, antes de tudo isso, nós temos uma tensão que se chama paper off. Anota aí quem tá com caderno. Anote aí para você não esquecer, por favor. Então, nós temos uma tensão que se chama paper off. O que significa isso? Sem papel. Então, é a própria tensão da fita. Como a fita ela é elástica, quando eu tiro o papel, ela já faz uma tensão por ela mesma. Então, eu vou fingir aqui que essa minha cliente, tá? Que essa minha cliente fake aqui, ela chegou hoje na casa dela do pós-operatório. O que é que eu aconselho para quem está começando a aplicar? Aplique leve tensão ou paper off, tá bom? Que é isso que eu vou fazer aqui. Que é o quê? 0 tensão. Aí você me diz, mas vai funcionar? Vai funcionar, tá? E é a tensão com menos risco, porque a maior probabilidade de causar uma bolha, uma situação adversa é a tensão errada. Então, por isso que eu digo, se você está começando, você que está aqui, está começando, que é aluna, algumas já faziam, então você que está começando agora mesmo do 0, aplica paper off, tá bom?
nesses casos de pós-parto. Claro, tá? Que imagina, a pele tá muito fragilizada, né? Tem uma situação ali bem delicada. Bolha, Tati, às vezes pode acontecer, tá? Por alguma situação adversa. Uma das causas principais de se causar bolha é a pressão muito forte. É esticar muito a fita para colocar. Desproporcionalmente, sem necessidade. Então imagina, você colocar uma tensão a mais numa barriga de uma mulher que acabou de ter um neném. Paty, eu vou deixar gravado alguns dias. Eu acredito que até sábado, talvez, tá bom? Porque algumas alunas não conseguiram assistir hoje, né? Então é isso. Vamos lá. Então, eu indico você aplicar paper off, ou seja, tirou o papel e é isso. Você não vai fazer tensão com a sua mão, tá? Por quê? Garantir a segurança. Você está aprendendo. E outra, vai ter resultado, tá bom? Você vai entender que eu vou te explicar. Então, vai ter resultado. Não é falar, eu vou só aplicar paper off e só para dizer que eu apliquei. Não. Negativo, não é isso, tá bom? Você vai ter resultado, você vai fazer uma aplicação segura. Então, é muito mais aconselhável você fazer esse procedimento paper off, essa aplicação paper off, em todo pós imediato. Inclusive, eu indico você fazer em qualquer pós imediato, inclusive pós cirurgia plástica, tá? Imediatamente a pessoa quer fazer paper off, tá bom? Ou seja, zero tensão, que não é tão zero tensão assim, eu vou já explicar pra vocês. Então vamos lá, vou pegar aqui a nossa fake, tá? Que acabou de ter um parto cesárea, tá? Não é a Virgínia, mas olha só o abdômen, né? Só pra quebrar o gelo, bem já retinho. Mas então, vamos para o que interessa. Eu fiz aqui a nossa âncora, tá? A âncora, 72 horas também, tá bom? Você pode melhorar isso aí, Bianca. A Bianca perguntou, e depois de 72 horas? Ainda tá no início, ainda tá nessa fase inicial, tá bom? Então, depois de uma semana, aí você já pode fazer uma tensãozinha, que eu vou já explicar pra vocês a tensão. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, por favor, que eu vou ensinar outra forma de aplicar no abdômen. Outra forma diferente do curso. Lógico que eu não vou ensinar tudo, eu vou aplicar uma que você já vai ter a noção, que você já assistiu o curso, você vai entender. Então, você vai fazer o gancho no meio. Lembra que no curso eu faço o gancho na ponta e faço o gancho na ponta e puxo a zona terapêutica? Aqui você tem outra opção. Você vai fazer o gancho no meio. Ó, vou aplicar, tá? Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho aí. Vamos supor que ela fez uma cesárea. Então, tem um corte bem aqui. Vamos fingir que tem um corte aqui. O que eu faço? Respeito 2 dedos do corte, da incisão ali, e vou colocar. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Gente, eu não tô fazendo isso, tá? Pra colocar. Eu tô só encostando. Então, eu vou só encostar. Só tô segurando aqui o papel. Ó, só encosto. Faço essa fricção, mas não muito forte, só para que venha fixar bem. E aí você pode ir fazendo assim, ó, tá? Ó, tá vendo? Ó, só colando. Estão conseguindo ver? Fala pra mim aí, sim ou não? Conseguiram ver? Pra eu poder saber se eu troco de posição aqui. Quem conseguiu pegar? Coloca um ok aí pra mim.
Gente, vocês estão aí comigo? Me dê um feedback aí, gente, porque tem muita coisa. Então, deu pra ver. Ok. A mesma coisa aqui depois, ó. Mesma coisa do outro lado. E eu vou só puxando, ó. Foi a tensão do próprio tape. Tá? Eu não precisei esticar o tape e nada, tá bom? Ah, Michele, não tem tensão nenhuma. Tem tensão. Às vezes fala, não tem tensão, mas assim, nesse caso aqui do paper off, gente, ele varia de 0 a 10% de tensão. Por que isso acontece, Michele? Porque, como eu já expliquei, o elástico, ele já tem a tensão dele própria, tá bom? Então anota aí, paper off, preferencialmente para pós-imediato, tá bom? Preferencialmente para pós-imediato. Então a fita ela tem a sua própria tensão, tá? Que vai variar aí de 0 a 10. Normalmente não vai ficar 0, tá bom? Vai ficar ali 10, mais ou menos, certo? Que mais? Depois eu paro pra responder vocês, tá, meninas? Porque realmente tem muito assunto importante que eu preciso passar pra vocês. Paper off de 0 a 10%. O que é que ele vai estimular? Drenagem linfática, alívio de desconfortos superficiais, como sensação, por exemplo, de peso, inchaço e dores também, tá bom? Por que dores? Porque, por exemplo, se você já teve um edema em alguma área, você sabe que aquela região que tá com edema, que está inchada, falando bem simples mesmo aqui para todo mundo entender, ela dói também, né? Aquela parte que está... Tanto que se você pegar o pé de uma gestante, ela tem uma sensibilidade por conta daquele edema, tá bom? Então o edema também causa dor. Então se você melhora aquele edema, acaba que você melhora também essa dor. E vocês vão já aprender como que o tape alivia a dor também, fiquem aí. Mas primeiramente eu quero explicar a ação biomecânica do taping. Como que o taping ajuda na drenagem. Tem lá no curso, tá? Eu explico, mas vamos lá, pincelar aqui. Como que o taping ajuda na drenagem, gente? Vocês já pararam pra pensar nisso? Né? Porque às vezes quando a gente não faz um curso, a gente vê as pessoas aplicando e pensa que é só aplicar. Então, o tape ele tem essa tensão dele própria, certo? Quando eu coloco, eu tiro aqui, né, passo a minha âncora, coloco na pele da minha cliente, da minha paciente. O que que o tape vai fazer na pele? Ele vai fazer um microlifting. Ele vai fazer um leve levantamento dessa pele, tá? Então, a tua pele tá aqui. Coloquei o tape. O tape é um elástico, ele vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui, ó. Quando o taping faz isso, automaticamente ele eleva um pouco a tua pele. Então a tua pele automaticamente vai ser elevada um pouco, que a gente chama de microlifting, e vai distanciar a tua pele superficial das outras estruturas mais internas, tá bom? Então ele vai aumentar o espaço. Então aquele espaço que estava assim, quando eu coloco o tape, ele vai ficar assim, entendeu? Então, por isso, ajuda na drenagem linfática. Se eu aumentei aquela vascularização, aquela circulação sanguínea local, obviamente eu aumentei o sistema, o fluxo linfático. Então, com isso eu vou melhorar a drenagem linfática. Então, anota aí, esse é um efeito biomecânico do taping, tá? Então, o taping ele tem efeitos biomecânicos e neurofisiológicos, tá bom? Entenderam aí? O que vocês acharam? Quem não tinha entendido ainda, mas agora entendeu? Fala aí pra mim. Quem não tinha entendido ainda e entendeu agora? Fala aí pra mim, ou fala assim, eu já sabia.
Fala comigo aí, por favor. Preciso saber se vocês estão me acompanhando. Fernanda entendeu? Aluna, perfeito. É isso que o intuito da live é esse. Tá? Entendeu agora, né? Essa explicação é bem simples mesmo, para que você venha entender e não esquecer mais, tá bom? Outra coisa, como alivia a dor? Como o tape alivia a dor, gente? Ação neurofisiológica, anota aí. Ação biomecânica, ele vai ajudar na drenagem. Ação neurofisiológica, a gente vai falar da dor agora. Como que o taping alivia dores, tá bom? Existe uma teoria, que é a teoria das comportas de dor. Eu vou compartilhar aqui rapidinho com vocês uma tela, tá bom? Esse material que eu tô fazendo aqui, eu vou compartilhar com todas as alunas no grupo. Eu vou compartilhar aqui rapidinho com você. Vou ficar aqui pequenininha, rapidinho. Existe, Tati... Isso, depois eu vou tirar mais dúvidas sobre isso, Tati, mas o tape ele fica de 3 a 5 dias, tá? Pode chegar a 7, tá bom? Principalmente em áreas que a gente tá sempre molhando, ok? Que a pessoa não vai ficar sem tomar banho, não vai nada disso, né? Só vai ter o cuidado para enxugar direitinho, sem esfregar, tá? Então tudo isso aí eu vou pincelar um pouquinho mais no final. Mas vamos entender agora como que o tape ajuda a melhorar a dor, gente. Isso é muito importante. Imagina um paciente perguntar pra você, como que isso vai me ajudar a aliviar a minha dor? E você não sabe responder, tá? Então, você não é uma profissional que só aplica uma fita e você não sabe o que você tá fazendo. Não, você precisa entender a fisiologia do negócio. É isso que faz você ser uma expert, tá? É isso que é a minha missão, formar profissionais experts, especialistas. Joyce, é porque esse grupo, ele é exclusivo do taping gestacional. Eu não sei se você já fez a sua inscrição. Se você não fez, me chama depois que eu te passo o link, que ainda está com valor simbólico, tá? Ainda está com valor simbólico. Acredita que muitas pessoas já me perguntaram, é real? Por que tá esse valor? Algumas pessoas já ficaram até desconfiadas, achando que era golpe, alguma coisa, porque realmente... Gente, esse valor é proposital e ele não vai ser para sempre. Vai chegar uma hora que vai mudar, tá? Talvez até agora, daqui a 1 a 2 semanas, vai ter uma pequena alteração. Porque vocês que são alunas sabem que vale muito mais, na verdade? Tanto que nós estamos aqui nessa aulão aqui para vocês. Vamos lá, gente. Como que o taping ajuda na dor? Para melhorar a dor. Tem uma teoria que é Gate Control. Teoria das comportas da dor. É uma teoria neurofisiológica que ela explica como o cérebro filtra a dor e como ele bloqueia, tá? Antes que os sinais da dor sejam percebidos. Então, na medula espinhal, grave isso, na medula espinhal existe uma porta, ou comporta, né, como é chamado a teoria. E essa porta, ela controla quais sinais de dor conseguem subir até o cérebro. Tá bom? Então, olha só que interessante. Eu vou dar várias dicas para vocês e vocês vão já ver como isso faz todo sentido. Então, vai acontecer uma situação ali que vai te causar dor. Existe uma forma de fechar essa porta para que aquele alívio ele dispute com aquela dor. Então, ou ele não vai passar nenhum sentimento de dor para o cérebro, porque a gente sabe que todos os sentimentos de dor que a gente tem vem do cérebro, certo? Ou vai amenizar. Vocês estão conseguindo entender? Fala assim pra mim. Estão conseguindo entender direitinho? Então, essa comporta que está ali antes do cérebro, né, no caminho do cérebro, na medula espinhal, ela vai decidir, né, ela vai controlar
qual sinal de dor consegue subir para o cérebro? Vamos lá. Então, existe forma de fechar a porta e de abrir essa porta que está nessa área, tá bom? A porta aberta, sinais de dor passam e são percebidos. Porta fechada, os sinais são bloqueados ou enfraquecidos e a dor diminui, tá? Então, ou a dor vai passar totalmente ou a pessoa vai amenizar a dor imediatamente. Aí eu já tiro a dúvida de algumas pessoas que perguntaram assim: quanto tempo para fazer efeito? O efeito, ele acontece a partir do momento que você coloca a fita. A partir do momento que você aplicou, o efeito já está acontecendo. A partir do momento que eu apliquei, já está melhorando a drenagem linfática. Gente, o taping substitui drenagem linfática? Uma coisa que eu quero frisar aqui para vocês: o taping não substitui drenagem linfática manual, tá bom? Ele é um somativo, ele é algo que você pode utilizar para continuar aquele processo. Então, você pode fazer muito bem um tratamento onde você vai fazer uma drenagem manual e depois você vai aplicar o taping. E se o taping já tiver na paciente, você pode também fazer uma drenagem manual por cima do taping, tá bom? Não tem problema, ok? Porque tem gente que às vezes não quer fazer antes por causa do creme, do que você utiliza, né? Um pouquinho ali de óleo, de creme. Você pode fazer sem óleo e sem creme, apenas manualmente. Mas se você quiser usar um pouco, retira bem e aplica, tá? Então vamos fechar aqui o raciocínio da dor. O que fecha essa porta então, Michele? O que fecha essa porta? Deixa eu me baixar aqui um pouquinho. Peraí, deixa eu tentar sair daqui, que eu tô bem na frente. Ai, não, acho que não vai dar. Vocês estão conseguindo ver? Gente, falem comigo, travou aí? Oi, oi. Travou ou não? Vocês estão conseguindo me ouvir e me ver aí? Eu não vou mais conseguir sair desse... consegui. Então vamos lá. O que fecha essa porta? A ativação de outros estímulos sensoriais, tá? Então existem alguns estímulos que vão competir com a dor. Existe a dor, o paciente está com a dor. Já está com a dor. Você vai colocar um estímulo que vai competir com aquela dor, tá bom? Então não é só a dor que vai passar direto pro cérebro, vai ter uma ação daquele toque, tá? Que vai causar essa diminuição, esse bloqueio total ou parcial da dor, ok? Exemplos, vamos trazer para nossa realidade. Toque suave, pressão leve. A pressão leve vocês vão entender, mulheres. Mulheres que já fez aqui depilação íntima, com cera. Vou dar esse exemplo que vocês nunca mais vão esquecer, tá? Então, você que já fez depilação íntima com cera, o que a depiladora, quando tira lá a cera, o que ela faz imediatamente? Coloca a mão. Aí na cidade de vocês é assim também, gente? Ou é só aqui em Manaus que coloca a mão? Falem pra mim agora, fiquei curiosa agora. É assim ou não é? Gente, falem comigo, acelerem aí comigo, gente. Que eu vou jogar mais assunto legal pra vocês aqui. Quando faz depilação com cera, depilação íntima, principalmente. Eu acho que é que ninguém fez ainda, gente, mas enfim, vamos lá. Quem faz, quando a depiladora puxa ali a cera, ela faz o quê? Ela toca. Se ela for uma depiladora cuidadosa, ela vai fazer isso, tá bom? E quando toca, traz o alívio, acalma. Acalma na hora. Por quê? Teoria das comportas da dor. Existe uma explicação. Tá? Então, quando ela coloca a mão, aquele contato, né, aquele toque, aquela pressão leve, porque ela pressiona levemente. Então, quando ela pressiona,
aquele toque dela vai mandar sinais para o cérebro que vai competir automaticamente com aquela dor. Então vai diminuir a dor ou vai bloquear a dor, tá bom? Outra coisa, vibração. Vibração, por exemplo, eu não sei aqui, isso faz um leve toque. Você não sente um alívio? Tudo isso é cientificamente explicado, não é psicológico, tá bom? Tudo tem uma explicação. Vibração, eu não sei quem aqui já teve experiência de fazer uma anestesia, por exemplo, intraoral. Então, quando a dentista, a profissional é muito cuidadosa também, né? Porque tem isso, não é uma regra, né? Mas existe. Ela vai fazer uma vibração. Ela faz uma vibração. Inclusive tem uma profissional maravilhosa aqui em Manaus que fez o meu preenchimento labial há 2 anos atrás, mais ou menos. E ela fez isso, essa vibração. Gente, vocês não têm noção como alivia a dor da anestesia. É maravilhoso. Então, se você já teve essa experiência, você vai entender, tá? E outro estímulo é o estímulo cutâneo, que nós estamos falando aqui, que é como o que o tape gera. Então, o que acontece? Quando você vai colocar o tape ali na dor lombar da tua paciente, né, aquele suporte pélvico, daquela pélvica que já tá doendo muito, naquela dor das costas, postural, o cérebro vai receber menos sinais de dor. E aí, imediatamente, ela vai começar a sentir um alívio, tá bom? Que vai ser imediato ou gradual, mas ela vai sentir um alívio. Então, tudo isso você vai causar também com paper off, tá bom? Você vai causar também com paper off. Ou seja, aquela quantidade de tensão de 0 a 10 também vai gerar esse estímulo cutâneo. Então, por isso que eu digo pra você, vai gerar efeito paper off, tá bom? Gente, no final eu respondo as perguntas de vocês. Vocês mandam de novo, porque senão eu vou perder o raciocínio. Então, fora essa pressão, nós temos a contenção leve. Vou passar bem rápido por isso aqui, porque o nosso tempo já está quase acabando, tá bom? Então, nós temos a tensão leve, que é de 10 a 15. Olha só como é perto essa tensão do paper off. A tensão leve. Observaram? Então, tem efeito, vai drenar, tá? E você pode utilizar ali no pós-operatório. Existe um erro aqui nessa imagem, que eu já vou aproveitar para corrigir para vocês, tá? Qual o erro? Essas pernas aí, dessa fita, né, que foi colocada em formato de polvo ou leque, como queira assim dizer, ela está muito distante uma da outra, tá bom? E esse não é o ideal. O ideal é, que esteja, vou mostrar depois mais perto pra vocês, mais 1 centímetro muito pequeno, tá? Então, ele está muito distante. Não vai ter o objetivo que a gente quer aí, tá? Então não pode. Aqui é um exemplo do que não pode ser feito. Outra coisa, antes de eu mudar de slide, o paper off ele vai agir tanto em qualquer corte que você fizer. Seja em corte I, seja em corte leque, que é o que a gente mais fala aqui no curso. Tá bom? Tudo certo? Tensão leve, a gente já viu o paper off, que vai de 0 a 10, tá? Aí tem a tensão leve agora, tá? A tensão leve de 10 a 15, bem pertinho ali de paper off, tá bom? Pra vocês verem a importância de entender que a fita já tem a sua própria tensão, a sua própria contenção. A tensão moderada. Existe a tensão moderada, deixa eu passar aqui rapidinho, e existe a tensão alta. Eu vou falar um pouquinho mais da moderada, eu só vou pincelar essa alta, porque essa alta a gente não usa, tá bom? Nós não vamos usar essa tensão alta, nós não estamos trabalhando com esse fim. Porque
ele é uma correção, ele é utilizado quando você quer praticamente quase imobilizar aquela área. Por exemplo, uma situação articular, tá bom? Ombro, joelho, essa não é a intenção aqui. Na questão de gestante, nós estamos falando de TEMP gestacional. Então, eu só estou mostrando aqui para vocês que essa tensão alta de 75% a 100% a gente não vai utilizar, tá bom? Então, nós vamos parar na tensão moderada, que vai de 25% a 50%, ok? Com muito cuidado, tá bom? Com muito cuidado. Eu gosto de colocar uma base de segurança aí até 30%, tá? Você não estirar até metade e... Não, tipo, até menos da metade. Se você tem dúvida, você pode pegar a fita e estirar ela toda, 100%, e ir, como é que eu posso... distendendo ela, né? Retornando ela e vendo a quantidade e somando ali na sua cabeça a porcentagem que você está voltando. Você sabendo o tamanho que ela fica 100%, se você colocar metade daquele tamanho, é 50%, né? E assim por diante. É uma dica para você saber a tensão. Então, eu oriento sempre no máximo ali 30%, tá? Eu não utilizo 50%, muito casos específicos. Então, quando que a gente utiliza? Para ativar ou inibir músculo, corrigir postura, né? Aí, por exemplo, vocês estão vendo, ela tá fazendo uma aplicação na lombar, apoiar articulações, tá? Trapézio, escápula. Outra situação aí, que não é o caso do gestacional, mas nesse caso aí ele deve estar usando em 50%, tá bom? Só para vocês entenderem. Não entendeu, Tati, o quê? Fala aí pra mim, que eu explico rapidinho. Qual a parte que você não entendeu? Gente, quem entendeu, coloca um ok aí pra mim. Só pra eu saber, pra gente ir pra outra parte, gente. Que eu tenho várias dúvidas aqui, que eu anotei. Todo mundo entendeu? Todo mundo tá vendo aí a aula, tá conseguindo acompanhar? Tá, eu falei 3 tensões, eu falei, na verdade, de 4. Eu falei da tensão paper off, eu falei da tensão, vou voltar aqui de novo, rapidinho. Tensão leve, que vai de 10 a 15, ou seja, muito perto de paper off. Como eu sei que eu tô fazendo essa tensão? Como eu sei? Vou dar um exemplo rapidinho aqui, vou tentar, tá, gente? Que eu já tô meio correndo aqui. Eu ainda vou fazer atendimento hoje. Gente, eu vou fazer aqui a borda rapidinho. Vou dar um exemplo pra vocês. Só pra vocês verem como paper off e tensão leve é um detalhe. É um detalhe bem simples. Deixa eu sair aqui. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo mais sair daqui. Dessa tela. Ai. Parar de compartilhar. Eu não sei, eu tô com medo de clicar em parar de compartilhar e sair. Cancelar. Ai, gente, eu vou deixar assim. Tá bom? Eu vou deixar assim. Ai, ai. Deixa eu ver se eu consigo sair. Faz um tempinho que eu não faço live assim. Escolher outro ativo. Eu tô com medo de cancelar. Alguém me orienta aí. Cancelar. Será que é cancelar? Tá. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui na minha mão. Pronto. O paper off e tensão leve. Paper off é só quando eu coloco zero tensão, que a gente sabe que não é zero tensão, que eu já expliquei pra vocês. Ok? Quando eu vou fazer a aplicação do... Eu vou mostrar aqui mesmo, porque a tela tá bem pequena e vocês não vão conseguir entender. Vamos lá. Eu vou aplicar bem aqui,
Só pra vocês conseguirem ver, tá? Então, vamos supor que eu vou colocar uma tensão leve. Ó, vou colocar aqui a minha âncora. E a tensão leve, eu vou tirar aqui o papel. A tensão leve, eu só faço isso aqui, ó. É só quando eu coloco o meu dedinho assim. Essa pequena pressãozinha do meu dedo já vai ser a pressão leve. Tá bom? Então é isso, gente. Eu tô vendo aqui o comentário de vocês. Conseguiram entender? Tensão leve. E a gente vai trabalhar também com a tensão moderada. Então, a tensão moderada de 25% a 50%. Então, no caso, aí eu oriento que você use até 30% por medida de segurança. Principalmente se você estiver começando agora. E vai ser utilizado para dor lombar, suporte pélvico, dor postural, tá bom? Tudo isso aí. Então, gente, agora eu vou responder algumas perguntas de vocês. Tá bom, depois se der, fala porque quando corta. Tipo polvo, não pode ser larga. Tá, porque assim, aquela área, como é que eu posso explicar de uma forma clara? O tape, ele precisa estar bem próximo do outro da pele, tá? Isso foi até bom você falar, porque eu quero dizer pra vocês que não é só assim. Ó, esse aqui seria o jeito certo de colocar, tá bom? Bem pertinho, aonde eu possa pegar o máximo de pele. Não vai ficar muita pele exposta aqui. Então, pro taping agir de forma eficiente, eu preciso que o tape esteja bem pertinho do outro. Se eu alargo muito essa distância um pro outro, ele não vai mais ser tão eficiente. Eu preciso ter o máximo pertinho, tá bom? Um do outro, tá? É mais por questão de eficiência mesmo, ok? Nos seios aqui, é como se eu estivesse melhorando um inchaço nos seios, tá bom? Então eu coloquei, gente, eu queria muito sair dessa tela. Eu tô com medo de parar de compartilhar e sair da live. De verdade. Ai, Jesus. Se eu parar de compartilhar aqui e sair, vocês entram de novo? Porque a gente tem 15 minutinhos para finalizar. Posso? Eu vou fazer assim, gente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para finalizar. Estão me perguntando sobre o tape polvo, pós-parto. Eu vou responder tudo isso. Mas eu quero ficar com a telinha maior aqui para mostrar a nossa amiga aqui, ó. E eu não tô conseguindo sair, tá? Então eu vou clicar aqui em parar de compartilhar. E aí, se eu sair, vocês fiquem aí que eu vou voltar, tá bom? Ai, foi. Agora eu já sei. Então, vamos lá. Vamos para as perguntas. Alguém perguntou, primeiro, para que serve o tape na mama. Eu vi alguém perguntando sobre isso. Aqui eu dei um exemplo de duas formas. Em leque e dei um exemplo em I, em corte I. O que eu quero deixar ciente para vocês que aqui eu tô drenando, certo? Mas aqui também eu tô drenando. Sabe por quê? Você aprendeu ainda agora, no começo da live, sobre paper off e a ação do paper off, que é aquela tensão, que é a tensão da própria fita, né? Até a tensão leve. Então, se eu utilizar o formato em I numa tensão leve, eu também estarei drenando. E também estarei o quê? Aliviando dor. Que a gente aprendeu ainda agora, as comportas da dor. Então, tanto faz. Eu posso utilizar assim, como eu posso utilizar assim. Lembrando que toda vez, quando eu é drenagem linfática, aqui, ó, quando eu quero usar esse formato em leque, eu sempre vou colocar o meu gancho no linfonodo mais próximo.
Nesse caso aqui, eu tô colocando no infraclavicular. Tem a infraclavicular e supraclavicular. Aqui é cheio de linfonodos, tá? Mas eu também poderia colocar pra cá, pra axilar. Colocaria o gancho aqui e puxaria as perninhas pra cá, tá bom? Esse aqui eu coloquei só um exemplo pra vocês, que é, por exemplo, eu não utilizo muito, tá? Mas é uma dica que talvez possa servir. Quando a cliente já sabe que vai fissurar, tá? Ou fissurou, ela teve um tempo de se recuperar, porque é muito difícil a mãe ter tempo de se recuperar, né? A mama, quando machuca. E aí a pessoa já coloca. Por quê? Não pode colocar se estiver fissurado ou se estiver machucado, a gente sabe. Uma contraindicação do taping é esse, tá, Bruna? Que você tá perguntando de contraindicação. Local machucado. Não tô falando de local com equimose, não. Tô falando local mesmo machucado, tá? No pós-parto não existe um mínimo de vezes que eu vou colocar. Não existe um padrão, tá bom? É para isso que existe nós aqui profissionais, para que nós venhamos avaliar e ver se a cliente atingiu o que ela queria. E talvez você, com seu olhar clínico, falar, olha, se a gente fizesse mais uma, mais duas, eu acredito que iria melhorar. Então não existe um padrão. Eu posso aplicar uma, eu posso aplicar 10, tá? Então vai acompanhar. O que vai definir isso? O meu acompanhamento clínico e o bolso da cliente, né? Que a gente sabe que a aplicação do taping não é lá das suas mais acessíveis, mas a gente entende hoje que tem os seus benefícios para isso, certo? O que mais, gente? Mais perguntas, mais perguntas. Alguém perguntou lá no grupo sobre retirada. Ah, tá. Eu trouxe aqui algumas opções de removedores e spray barreira. Eu também não indico você que está começando, a não ser que você tenha, assim, muita sensibilidade, muito cuidado, tá? Utilizar creme barreira. Porque o creme, como já tá falando, ele é um creme, né? Então ele fica um pouco... Tem que ser muito fino, você tem que ser muito delicada ali para colocar. Porque senão o tape não vai aderir. Você vai prejudicar a durabilidade do taping. Esse de spray, eu vou mandar depois no grupo pra vocês, tá bom? Esse de spray aqui, que tá bem atrás de mim aqui, ele é melhor porque ele seca mais rápido, tá? Porém, ele tem um valor... Esse aqui, perdão, tá aqui, tá aparecendo, o Cavilon, né? Spray. Ele é bem bom, assim. O valor dele é um pouquinho mais alto, deve estar por volta de 100 e pouco, tá? Agora. Mas assim, ele seca muito rápido. Então, se você quer fazer um investimento bom, seguro, eu indicaria ele, tá bom? Removedores. Você pode tem essas opções aqui, mas também você pode utilizar óleo, um óleo neutro, aquele óleo de bebê, sabe? Óleo de coco. Você pode até, dica de rotina, até um condicionador, se você umedecer um pouquinho o tape por cima, é bom também, ele vai soltando, tá? E aí, dica é que quando você for retirar, você vai segurando a pele, tá bom? Quando for fazer a retirada do taping, você... Ó, eu tô tentando sair aqui da frente de novo, mas é porque a tela do meu celular, ela tá... Deu uma trincadinha aqui bem onde eu tô. Mas enfim, eu vou mandar depois pra vocês verem direitinho. Então, quando você for retirar, você vai ter cuidado. Se você vai puxar aqui, aqui você tá segurando a pele, pra não ter atrito nenhum. Entenderam, gente? Deixa eu ver se tem mais pergunta.
ela pode fazer, Bruna, a retirada do banho. Eu nunca precisei fazer, assim, normalmente uma retirada, tá bom? Normalmente vai saindo, mesmo com banho, vai soltando. Aí eu oriento, por isso que é importante você acompanhar a cliente depois. Depois de 3 dias você já... No outro dia você manda, depois de 3 dias você manda de novo. Pergunta como é que tá, se tá soltando. Uma dica é que se for soltando, ela pode cortar a pontinha, tá? Com cuidado e colar. Entendeu, Bruna? No caso, qual é a pergunta aqui? Eu não entendi. No caso da mama para ajudar sobre o seio está empregado, não entendi. Precisa fazer algum exercício? Não precisa. Ela precisa fazer exercício de respiração, de reposicionamento muscular, mas é outra coisa, para diástase, tá bom? O taping, assim, gente, ele não tem esse poder de melhorar diástase dessa forma, não, tá bom? Ele dá um suporte, mas ele não tem esse... Ela precisa ativar a musculatura. Por isso, o tape ele é muito mais indicado do que a cinta, porque o taping ele é maleável. Então, na cinta, o que acontece? Quando coloca uma cinta pós-parto, a mulher ela fica tão presa que lá dentro da cinta, ela relaxa a musculatura. Então, a musculatura fica totalmente relaxada. Já com a questão... sim, ajuda sim. Então, já com o tape no abdômen, você não vai ficar relaxado, certo? É mais tranquilo, você consegue sentir a tua musculatura, né? A mãezinha ali consegue sentir a musculatura. Então, ela vai permitir que ela trabalhe a musculatura dela, tá? Então, é um pouco perigoso usar a cinta por isso. Não é à toa que o taping tá ganhando um mercado altíssimo aí, com as pós, principalmente. Claro, gente, que ajuda muito a gestante, tá? Quando você vai fazer a aplicação de uma dor lombar, nossa, que você vê o alívio da paciente, é maravilhoso, tá? Então, normalmente faz a aplicação da dor lombar com o suporte pélvico, porque normalmente uma coisa tá ligada à outra também. Então, sobre as dúvidas que eu anotei aqui, como remover, ok? Mostrei creme barreira, removedor. Quantas sessões para ter resultado, eu já falei, certo? Que já começa a ter resultado na primeira aplicação. Tá, intervalo entre aplicações. Você vai esperar 24 a 48 horas. 24 horas já tá bom, tá? 24 a 48 horas. E aí, experts, gostaram? Agora, sim, ajuda. Se o leite estiver empedrado, ajuda. Na dor lombar, pode-se colocar o taping como máxima? Não. A gente nunca vai utilizar a máxima, tá bom? Lembra que eu falei que a máxima, essa daqui, ó, ela é utilizada de 75% a 100%. Pra quê? Para imobilidade, quando você quer deixar aquela estrutura mais quietinha ali, para a pessoa não mexer tanto. A nossa intenção em gestante, gente, menos é mais em gestante, tá bom? Gestante é gestante, por isso que são situações diferentes, tá? Então a gente nunca vai usar. No máximo ali 50%, tá? No máximo você vai usar 50%. Esse intervalo seria para pós. Você diz para colocar. Gente, tem gente que coloca. Não, Bepantol Baby seria para acalmar aquela pele, tá, Bianca? Acho que é isso que tá lá. Depois você posso dar uma olhadinha. Esse intervalo seria para pós. A Tatiana perguntou, a Tati Alves, né? Tati, o pós imediato
Por exemplo, tem pessoas que aplicam no pós-parto mesmo, no hospital, tá? Mas isso aí é entre ela, é uma coisa que ela já vem planejando com a obstetra. Mas o mais comum mesmo é a cliente chegar em casa, né? E já pedir. Já solicitar, ou ela já agendou com você antes de ter o neném e já fez o planejamento. Mas pode colocar tanto no imediato como 24 horas depois. Não é à toa que hoje existe o tape intra, que é na sala de cirurgia, por exemplo, de pós-cirurgia plástica. Então, não tem muita diferença. Uma cirurgia plástica, a pessoa tá também ali toda machucada por dentro, toda sensível. Existe porque no começo ali a gente precisa aquela aplicação para melhorar aquele tecido, para desinchar, tá bom? Outra coisa, por exemplo, no pós-operatório a gente sabe que aquela pele ela vai inchar. Então imagina você colocar uma pressão, uma tensão ali e aquela pele vai inchar um pouquinho para ela poder desinchar depois com o tape. Não tem espaço mais no tape. Então o paper off é muito bom, uma tensão leve. Então, gente, não vão pensando assim, só vai funcionar se eu fizer uma tensão forte, tá? Não pense dessa forma. Lógico, quando a gente quer tratar ali uma dor, uma lombalgia, um suporte pélvico, a gente coloca um pouquinho mais de tensão. Mas nunca vamos usar a tensão máxima. Antes, depende, porque assim, os meus atendimentos, a maioria é a domicílio, tá? Então eu preciso saber onde que a pessoa mora, como que vai ser a minha logística, você precisa calcular preço de taping, tá bom? Então é um cálculo muito pessoal. Aqui o pós, eu cobro uma média de 250, 300, tá? O pré-parto, dependendo, dá pra colocar uma aplicação de 100, tá? 150, duas às vezes. Então é muito variante isso, dependendo disso, tá bom, gente? Gente, vamos lá. Eu vou finalizar, mas antes disso, quem tava comigo no começo, PowerSec, tá? O método PowerSec é um método que eu criei, que foi o primeiro método que inclusive tem alunas minhas aqui nessa live que entregam resultados imediatos. Então, quem quer aqui um resultado que você possa conseguir somente com as mãos, tá? Então, imagina você poder entregar um resultado em 50 minutos só usando as tuas mãos. Então, no meu método eu ensino a respiração funcional, liberação miofascial abdominal e movimentos estratégicos. Como eu falei, tem até aluna que descobriu o linfonodo onde nem sabia que podia drenar. E sim, pode. E o meu suporte, gente, vocês já viram a qualidade do suporte, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês verem um pouco e conhecerem, sentirem um pouquinho de ser PowerSec. E no final eu já falo sobre a oportunidade. Só achar aqui o vídeo para mostrar para vocês. Prestem atenção. Seja bem-vinda a esse curso. É um prazer ter você aqui comigo.
é Débora Prado, eu sou massoterapeuta já há 10 anos e eu vim dar um depoimento rapidinho para você, como tem sido a minha experiência com o PowerSec. Antes do PowerSec, eu fugia da drenagem linfática, eu fugia da massagem estética, porque a gente sempre aprendeu que para se ter resultado era necessário que a gente tivesse equipamentos, que as nossas mãos muitas vezes não eram suficientes para trazer resultados positivos. E depois do PowerSec eu voltei, na verdade eu vim com tudo, agora sim, atendendo com a drenagem linfática e tendo resultados sim desde a primeira sessão. Quando eu vi a Michelle trazendo a técnica que junta, né, a respiração funcional, eu testei e eu pude comprovar desde o primeiro instante que sim, é um curso, é um método que dá resultado com certeza. Então foi um divisor. Antes do PowerSec, sem drenagem, sem massagem estética. Agora sim. Oi, meu nome é Andréia. Eu venho aqui falar para vocês a respeito do curso Drenagem Linfática PowerSec e a drenagem linfática MomiSec. Eu já terminei as aulas online, a drenagem linfática PowerSec. Eu terminei, já coloquei em prática, chamei um modelo, viu? Resultado assim, fiquei queixo caído, realmente, resultado incrível. Agora, quem tem medo de comprar online, não fica com medo não, gente, vale muito a pena. E eu digo pra vocês, a professora dá um suporte gigantesco que vocês não têm ideia. Ela é ótima, ela fala linguagem, ela explica, ela fala linguagem do povão, não fica aquelas frescuras, porque eu já fiz outros cursos online, mas o da Michelle Lessa, gente, olha, realmente, eu tiro o chapéu pra ela, tá? De parabéns, compra sem medo. Gente, essas alunas são muito maravilhosas, olha, sério. E aí, o que vocês acharam do resultado? Dos resultados? Power ou não? Gente, são resultados reais, tá? E eu recebo toda semana resultados de alunas PowerSec, tá? Quando você inicia na turma PowerSec, você tem um desafio de 3 em 7, que são 3 resultados em 7 dias. E eu só não vou pegar na tua mão aí, porque não dá. Mas eu vou estar contigo assim, ó. Tá? Cada passo que você fizer, tá aqui, conseguir o resultado. É isso, o objetivo é esse. Tá bom? E outra coisa, valores, vamos lá, gente. Eu vou lançar aqui uma condição exclusiva. Quem é aluna PowerSec aí vai ficar meio brava comigo, hein? Me desculpem, tá, gente? Mas vocês já são aí alunas do taping gestacional. As minhas alunas de PowerSec sabem que também tem outras. Sempre tem algum privilégio também, quem é aluna minha. E o valor do curso, ele é R$397, tá? Só o PowerSec, tá? Nesse curso aqui, hoje, você entrando na turma PowerSec hoje, para aprender esse método, tá? Maravilhoso, que vai fidelizar clientes, que vai te ajudar a entregar resultados só com uma sessão. A partir de uma sessão, você já vai ver, tá bom? Então, eu me comprometo com você. Agora só falta você se comprometer, que com certeza você vai ter resultado sim, tá? Então, para quem entrar na turma hoje, vai ganhar um super bônus, que é o curso MomiSec, que é o de drenagem linfática para gestante. E tem tudo a ver com o universo que vocês já estão, que é o Taping Expert gestacional. Então, gente, de verdade, é um valor muito simbólico. O valor do curso R$397 PowerSec, o do MomiSec é R$297. E hoje, tá? Essa live vai sair daqui a uns dias do ar. Mas enquanto eu estiver no ar, o valor das 20 primeiras vai sair apenas. Não vai sair metade do valor. Vai sair muito abaixo da metade. Apenas 97, tá? 97. Então, 20 alunas que correrem aí, daqui a pouco eu já estou enviando o link pro grupo, vão conseguir ter acesso a tudo isso que eu tô falando pra você por apenas R$97, gente. De verdade. Me diz aonde que você viu isso. Olha, o que eu prometo, eu entrego muito mais, tá? Quem entrou aí no curso de R$27 achando que ia ser qualquer coisa e se surpreendeu. Eu tenho certeza que 100%, não é verdade? Não é à toa que você tá aqui comigo ao vivo. Então, gente, a oportunidade é essa. Tem alunas aqui que estão presentes PowerSec, vocês estão de parabéns.
né? Que vão entrar aí no taping gestacional também. Então, o meu objetivo é fazer profissionais se tornarem experts, especialistas, tá? E você não vai precisar pagar um curso de 1.000 e tarará, 2.000 e tarará para você aprender a entregar resultado com as mãos, tá? Por quanto tempo isso, Michele? Não sei, tá bom? Mas essa condição é para hoje, é para agora, e se é para você, aproveite. Se você quer ser diferencial na tua área, se você quer fazer as tuas mãos serem power mesmo, sabe aquela mão que fideliza, que transforma? Então essa chegou a tua hora, é agora, tá? Então vamos juntas. E é isso, gente, eu vou mandar o link, tá, do curso, daqui a pouquinho, do PowerSec. As 20 primeiras que adquirirem vão adquirir por apenas R$ 97,00, gente, tá? E vão ganhar mais um curso, que é o MomiSec, que é a drenagem para gestante. Muito importante. Você vai aprender tudo que você imaginar, tá bom? Curso completíssimo, alta qualidade nos vídeos, você vai ver, tá bom? Então, ó, um beijo no coração, espero que vocês tenham gostado. Quem estiver vendo essa live depois e não estiver no grupo e também quiser ser PowerSec ou expert gestacional, pode me chamar no direct, tá bom? Que talvez você ainda tenha a chance de entrar nessa turma, tá bom? Então, gente, um beijo. O acesso é vitalício também, tá? E também tem o meu suporte, que vocês já conhecem, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito, desfrutado. E até a próxima aula. Fiquem no grupo para receberem todas as atualizações e compartilharem o conhecimento de vocês por lá também, tá bom? Daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos, o link já tá lá. E eu aguardo aí as 20 novas alunas do PowerSec que vão aproveitar essa condição exclusiva, tá bom? Um beijo no coração. Foi um prazer ter conhecido vocês aqui. E até a próxima. Ah, rapidinho. Antes disso, antes de a gente finalizar, tira um print aí. Tira um print da aula. Me marca lá no Instagram para eu marcar você também, tá bom? Para eu repostar você e você já fazer aí o teu, como é que eu posso dizer, a tua mídia aí com teus clientes, para eles saber que você tá aqui estudando e aprendendo, tá bom? Você vai tirar um print, tá? Deixa eu pegar o taping aqui para você tirar uma foto bem bonita. Você vai tirar um print, vai me marcar lá no meu Instagram e eu vou repostar, tá? E você vai colocar lá, me tornando uma especialista, tá? Vamos lá, tira o print aí. 3, 2, 1. Tirem aí do tape. Tiraram? Comecem a postar lá, que eu já reposto vocês e vamos utilizar o que nós temos na nossa mão ao nosso favor, tá bom? Eu tô aqui só para agregar com cada uma de vocês. Um beijo a todas. Eu não vou conseguir falar o nome de todas, mas foi muito bom estar com vocês, tá? Até daqui a pouquinho.